Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje no CONAEX, nesse Ultra Hangout, com vários especialistas, onde nós vamos falar de excelência humana, nós vamos falar de comportamento humano, nós vamos falar de coach, gestão do tempo e PNL. E a primeira pergunta que veio para nós é direcionada ao Marcos, referente à sua palestra, Marcos. Então, o Antônio Carlos, ele está perguntando sobre o tema da sua palestra, que é como dissipar nuvens e olhar para o sol da excelência de vida. Ele está pedindo para você falar um pouco da sua proposta e o que significa dissipar nuvens, se você pode falar a respeito disso. Ah, não posso falar porque é segredo, né? Tá bom? É só na palestra. Mas eu usei uma metáfora, então realmente, a partir dessa metáfora, não dá para entender do que se trata. Mas o que eu quero dizer para todos é que as nuvens, elas são o nosso obscurecimento, os nossos obscurecimentos, né? E o sol, ela é a nossa excelência. Então, nós já temos uma excelência dentro de nós, nós já somos excelentes. Basta essa excelência se manifestar por si, né? Então, o sol é a nossa fonte. Então, nós temos uma fonte, uma consciência plena, né, que é a nossa vida, e ela tem todas as qualidades, ela tem a alegria, ela tem a felicidade, ela tem a lucidez. Essa é a nossa fonte, o nosso sol, né? E esse sol, ele, né, ou a nossa fonte, cria o nosso dia a dia e a nossa mente comum. Então nós temos uma mente comum e uma mente sábia, né? E muitas vezes essa mente sábia fica obscurecida por um excesso de ego, por um excesso de preocupações, por um excesso de dificuldades que as pessoas têm no dia a dia. Então parece que tudo obscurece, fica tudo difícil, tudo ruim, as pessoas elas entram em depressão, as pessoas elas ficam presas a pensamentos pequenos, visões pequenas, né? E aí vem a arte de dissipar essa nuvem, fazer com que haja novamente uma capacidade de vermos o sol, né, a nossa fonte, fazer com que ela nos ilumine no dia a dia. Então a excelência humana, no meu entender, é fazer com que esse nosso imenso potencial interno, essa nossa consciência, ela possa brilhar novamente a partir do dissipar as nuvens. Então, o dissipar as nuvens, ele contém alguns exercícios, todo o trabalho de desenvolvimento humano que nós fazemos na realidade, inclusive coaching e mentoring, ele pode nos ajudar a dissipar essas nuvens e, novamente, readquirir a excelência que nós já temos. Então, no meu entender, eu gostei muito do teu tema, excelência humana, no sentido de fazer com que isso novamente surja dentro de nós. Eu não preciso conquistar a excelência humana, ela já está dentro de nós, né, na sua essência. Agora, no dia a dia, nós também podemos aprimorar o nosso dia a dia, e isso também significa, né, a excelência humana, na medida em que essa luz ela está nos radiando, nos iluminando a sua própria sabedoria. Né? Hoje em dia já se fala muito em sabedoria, os processos de sabedoria humana, né? E isso é uma coisa muito nova dentro do coaching e mentoring, de usar a sabedoria interna das pessoas. Então eu vou navegar no meio desse processo todo, e acho que com isso aqui eu já dei uma pequena amostra de como que nós vamos trabalhar na palestra. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, Roberto, para você. O Douglas, ele pergunta: eu gostaria de saber como fazer gestão do meu tempo. Minha jornada de trabalho é de 8 horas diárias e eu não consigo sair no horário. Eu tenho a sensação de estar perdendo um pouco da minha vida. Não consigo realizar tudo dentro do tempo hábil. A Marisa, ela pergunta, ela sente que tem algo que paralisa ela, que ela vive de sonhos, ela não consegue realizar as coisas, ela não consegue gerir o tempo dela, tá com autoestima baixa. Se você puder direcionar essa resposta para o Douglas, falar um pouquinho da procrastinação e da gestão do tempo, seria muito interessante, Roberto. Ok, boa noite. Douglas, obrigado pela
Nós temos uma coisa bastante interessante, principalmente para entender com relação à nossa mente. Tudo que nós propagamos, quando nós estamos pensando no passado, ou quando propagamos pensamentos para o futuro, ele se encontra no mesmo local da mente. Nosso cérebro, na verdade, ele quer economizar energia. E quando lembramos do passado, isso economiza energia. E quando nós tentamos propagar coisas para o futuro, isso desgasta muito, é um gasto energético muito elevado. Ou seja, a procrastinação ela tem a ver com alguns estados mentais, que, claro, pode ser causas muito maiores, mas na grande verdade as pessoas não se organizam porque elas não conseguem, de forma sistemática, organizar o seu tempo. Encontrar aonde estão perdendo o seu tempo. Quando se encontra a maior perda do tempo, o restante começa a ter um pouco mais, fica mais claro para poder ser organizado nas prioridades. Então, normalmente, todos têm isso. É uma questão humana normal. E, para você ter uma ideia, um jovem passa a ter um pouco mais de pensamento no futuro, de coisas organizadas, e até fugir um pouco da logicofobia, que é aquela coisa de matemática, do tempo, de como vou me enquadrar no meu dia a partir dos 21 anos. Ou seja, todos nós vamos sofrer bastante, mesmo na fase adulta após os 21 anos, continua um pouco, mas na nossa idade, antes dos 21 anos, isso é muito mais pontual, por isso que os jovens não têm a noção do futuro. Eu não quero que aqui você pense em viver no futuro, e sim, porque lá estão a maioria das nossas soluções. Nós estamos vivendo um presente hoje, mas quando nós não conseguimos organizar nosso dia, nós estamos protelando coisas, principalmente como economia de energia e até a nossa saúde, ela vai embora quando nós estamos preocupados com tudo. Porque tudo parece estar ao mesmo tempo acontecendo. É o que a tecnologia está nos fazendo hoje. Ela está nos levando para uma dimensão que parece que tudo é urgente. É um celular, é um e-mail, eu tenho que responder o Facebook, e tem as demandas profissionais diárias e mais as familiares. O que está causando uma falta de coerência na gestão do tempo é criar as prioridades. É sentar, parar um pouco e falar assim, espera um pouquinho só, meu dia começa como amanhã? Quantas horas vou ter para fazer o quê? Colocar em ordem e ver onde está perdendo realmente, onde está perdendo o seu tempo. A partir do momento que você encontra onde você está simplesmente investindo o seu tempo em coisas que poderiam ser feitas em outro momento ou não precisariam ser feitas, você já sobra bastante espaço de tempo para você se organizar. As pessoas que não têm muita noção de uma hora passar, por exemplo, quando você está fazendo uma coisa muito agradável, o Facebook é um dessas coisas que nos distraem bastante, você pode ficar de 15 a 2 horas no Facebook e achar que isso nem percebeu que esse tempo passou. É como se tivesse uma caverna sem iluminação e sem nada. Porque nós perdemos a noção quando estamos gostando de alguma coisa. Então, a primeira coisa é deixar as coisas que são tão agradáveis, tem que acontecer realmente, mas colocar num ponto melhor, distribuir melhor no seu dia. E isso ir planejando sistematicamente, semanalmente, para a parte mensal, trimestral, e se possível, para pessoas mais organizadas, até entender o que vai acontecer daqui a um ano. Ok, Bruno? Então, a ideia é tentar encontrar aonde está perdendo o seu tempo com coisas que poderiam ser evitadas, que não são tão importantes para o dia dela. Tudo é importante. Quando tudo é importante, nada é importante. Ela não consegue dar seguimento a nada. Ok? Ok. Armando, eu sei que você trabalha muito com executivos, com empresários e também com pessoas que são empreendedores ou querem empreender. Tem 2 perguntas aqui que eu vou direcionar para você. Eu vou pedir para você tentar intercalar as 2 aí. Então, uma é do Pedro, ele pergunta assim, quanto que eu preciso investir para ser um profissional de excelência? E a Gleice Rocha, ela está perguntando assim, como uma pessoa insegura, medrosa e aos 50 anos pode começar um negócio para sobreviver? Nossa, vamos lá, Bruno, vamos lá. Eu vi essa pergunta da Grace e achei muito interessante, né? Mas a primeira pergunta do Pedro, né, quando ele fala lá, né, o quanto que ele precisa investir, o investimento, ele vai além do que a gente chama de investimento financeiro, Pedro. É importante você entender que o investimento, o principal investimento tem que ser você acreditar nos seus ideais, nos seus princípios e naquilo que realmente você sonha. Esse é o principal investimento. Eu conheço empresários que começaram do zero e hoje são milionários. Como eu conheço milionários que quebraram. Então, esse é o principal investimento. Isso daí foi justamente, eu acho que é uma pegadinha, né? Porque
é aquilo que eu falo, né? É a diferença entre o empresário, entre o Homem-Aranha e o Superman. Eu não sei se o Pedro sabe a diferença, ou se você é um dos palestrantes aí, sabe qual a diferença do Homem-Aranha e do Superman. O Homem-Aranha, ele foi picado, ele se transformou num super-herói. O Superman, ele nasceu super-herói. Então, nada impede você, Pedro, de nascer. Agora, se você não nasceu um super-herói, que você, sim, se capacite e se transforme em um super-herói, ou num super-empresário, ou num super-profissional. Esse daí é o principal investimento que você tem que fazer. Primeiro em você, acreditando que aquilo que você sonha realmente é o melhor para você, para sua família, para todos aqueles que estão em sua volta. E qual que é a outra pergunta, Bruno? Isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer duas, que é relacionada à questão profissional, e aí você responde as duas. Uma é da Gleice Rocha. Como uma pessoa insegura, medrosa, aos 50 anos, pode começar um negócio para sobreviver? E a outra, ela está aqui no Facebook, da Líbia Santos. Aos 52 anos, ainda não consegui realizar nada na minha vida, nem financeiramente e nem em relacionamento. Ainda tem como mudar isso? Deixa eu contar uma história interessante para você, Líbia. Eu tenho uma pessoa bem próxima à minha família, tá bem? Que no aniversário de 80 anos dela, hoje ela está com quase 90 anos, ela fez uma festa de aniversário e eu ouvi essa frase dessa pessoa. E eu cheguei no aniversário dessa pessoa, o que me estranhou é que tinham pessoas que não eram da nossa convivência, do nosso dia a dia. E eu vim descobrir que essas outras pessoas eram filhos do falecido marido dela, que não tinham contato com os outros 3 filhos que ela tinha com o marido. O marido já era falecido. Então eles eram irmãos. E eu fui conversar com a dona Marina na hora, eu falei, dona Marina, que coisa linda que a senhora fez, né? Ela falou para mim assim, Armando, mesmo com 80 anos, ainda há tempo de fazer as pessoas sorrir, ainda é tempo de fazer o bem, ainda é tempo de conseguir alcançar os nossos objetivos. O meu sonho, o sonho do Mário, que era o marido dela, era juntar os 3 filhos do meu segundo casamento com ele, com os 4 filhos do primeiro casamento. Então, quando eu vejo uma pessoa com 52 anos, eu tenho a certeza de que você sim pode alcançar os seus objetivos. É aquilo que eu falei no começo, o maior investimento tem que estar dentro de você, no seu coração, acreditando que realmente os seus sonhos fazem parte da sua vida. Você não tem que sonhar os sonhos dos outros, você tem que sonhar os seus sonhos. Você tem que acreditar que aquilo que você está buscando é o melhor para você. E a outra pergunta, Bruno, a pessoa fala, né? Como começar, né? Investindo. Investindo nisso que eu estou falando. Busque aquilo que realmente te faz acordar toda manhã. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui nessa sala, todos os dias acordamos querendo ajudar as pessoas. Melhorar a vida das pessoas. Através do quê? Através do coaching. Através de palestras. Não só através de uma motivação simples, uma motivação barata. Não, uma motivação que realmente transforme. Eu vejo o Marcos Wunderlich, eu vejo a Nocilene, vejo o próprio Bruno, os Brunos estão aí, e todos os outros que estão aí, palestrantes e coaches, nós somos transformadores de vida. Mas a nós só cabe mostrar que vocês podem. Agora, cabe a você que está me ouvindo, cabe a você que vai participar do CONAEX, realmente ter dentro de você a vontade de mudar e alcançar seus objetivos. Maravilha. Muito obrigado, Armando. Tem uma pergunta aqui que é para o Bruno. Ô, Bruno, creio que essa aqui é a sua praia. A Cristiane Oliveira, ela está perguntando para o Bruno Marques. O que eu devo fazer para eliminar o estresse, a ansiedade e a depressão? E aí, Bruno? Cristiane, eu tenho certeza que é uma ótima pergunta, né? E como você sabe, né? Parece ser um pouco, a princípio, difícil de lidar com esses estados emocionais, mas eu digo para você que é muito simples você sair, né, da depressão, da ansiedade e do estresse, né? De acordo, né, com vários estudos científicos, né, comprovados sobre a questão do estresse, da ansiedade, eu te falo que isso são apenas sintomas, né? Então, imagine que você tem sonhos para você realizar, você tem uma vida aí pela frente, né? Então, eu sei que é difícil, às vezes você pode estar passando por algum momento de dificuldade,
Mas como no universo tudo está em constante dinamismo, né? Imagine que as plantas crescem o tempo todo, o mundo, né, o planeta Terra está sempre em constante mudança, né? Então, o primeiro passo é você ter a consciência de que isso é uma passagem, de que isso é só um momento na sua vida que está tentando te passar algum aprendizado, né? E, né, as pessoas que, como você sabe, as pessoas que elas conseguem atingir um alto grau de sucesso, né, ou de equilíbrio emocional, ela, além dela decidir isso, ela se compromete. Então, basta você voltar a olhar para dentro de você e olhar exatamente, visualizar aquilo que realmente te motiva, né? Porque eu acredito, eu já trabalho, né, com vários clientes de coaching, e eu sempre digo que quem que não tem um sonho, né? Eu acredito que você com certeza tem um sonho dentro de você, né? Uma missão muito grande, uma missão magnífica para você cumprir, que está à sua disposição, porque o universo ele é justo com todos, né? O universo dá muitas oportunidades, e eu tenho certeza que o seu caminho ele vai florescer. Basta você realmente tomar a decisão de se livrar de uma vez desse estado emocional, você realmente ter a fé e ter a convicção de que vai dar certo, que isso é só uma passagem, e comece a pensar mais no que você realmente quer, quem você realmente é de verdade, porque a sua essência, aquilo que você faz, né, foque nas coisas que você gosta de fazer, e é muito bom, eu falo que é muito bom ajudar outras pessoas, porque isso nos faz se sentir maior. E se você começar a observar, começar a olhar para outras pessoas, né, que estão à sua volta, você vai ver que todos passam por dificuldades. A diferença é que as pessoas que conseguem atingir o êxito, elas sabem lidar com isso, elas tiram proveito disso a favor delas, né? O que muda é como você vai lidar com isso. Então, eu acredito que se você realmente tem um sonho dentro de você, busque, vai atrás dele, procure ajuda profissional, né, nesse momento que você está. É muito importante que você contrate um profissional, né, que vai tentar, que vai te ajudar a entender a fundo o que está acontecendo, né, porque é possível sim, né. Eu já passei por estados de depressão, sei que não é fácil, né, já tive ansiedade altíssima, né, e para eu sair desse estado foi porque eu tinha um grande sonho de ajudar as pessoas, né, e graças, claro, graças a mim mesmo, a minha própria vontade, o universo me ajudou e me deu forças para sair disso, né. Então é importante que você realmente lute, né, isso é só um estado passageiro, e porque você já tem todos os recursos, está tudo dentro de você, para que você possa alcançar todos os seus sonhos. Muito obrigado, Bruno. Ô, Nocilene, tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para você. A gente tem recebido muitos e-mails de profissionais e também de pessoas que querem saber um pouco mais sobre coach, sobre PNL. Tem duas perguntas. Uma é do Tiago Barbosa e a outra é da Lucília Santos. O Tiago, de que maneira o coach contribui, o processo, né? Ele escreveu aqui, contribui para a organização financeira? A Lucília Santos, ela pergunta: boa noite, Bruno. Eu gostaria de saber como o coach pode transformar a vida de alguém para atingir um padrão de excelência. Gostaria muito de ter essa grande oportunidade de transformar a minha vida através do coaching. Um grande abraço e desejo a você muito sucesso. Então a pergunta da Lucília é como o coach pode ajudar ela a atingir um padrão de excelência, e a do Tiago é como o coach contribui para a organização financeira. Ok? Perfeito. Excelentes perguntas. Vou começar pelo Tiago. Tiago, o coaching pode ajudar de várias maneiras a organizar a situação financeira, a ter um rumo, né? Porque a gente começa a trabalhar com a comunicação. Como é que você se comunica a respeito de dinheiro? O trabalho do coach começa avaliando qual é a tua crença, qual é o teu modelo de dinheiro, quais são os seus hábitos de consumo. E nessa linha, a gente vai fazendo diagnósticos, vai fazendo descobertas. Eu, como coach, né, sou a facilitadora que vai fazer com que você entenda qual é o seu modelo de dinheiro que está levando você para onde você não quer chegar.
Você está querendo encontrar a excelência, o equilíbrio. Então, o primeiro passo é, preste atenção na sua comunicação. Quando você pensa em dinheiro, de que maneira que você fala a respeito? Quais são as palavras ditas? Isso é muito importante. Nós, no nosso sistema de crenças, nós aprendemos lá quando pequenininhos, na infância, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu foi um aprendizado. Isso é o que a gente aprendeu a respeito de dinheiro e é o que nos guia. Nos guia para o sucesso ou insucesso. Então, o primeiro passo é esse. Preste atenção na sua comunicação. E no desenrolar do processo, a gente vai passar por avaliar hábitos de consumo e depois chegar na organização em si. Quando você se organiza, aí sim, chega a hora da gente pensar nos investimentos. E vai começar o investimento do tamanho que você quer. Você vai ter objetivos e aí começa de acordo com o teu perfil, se você é mais conservador, mais ousado, aí vai ter o investimento adequado. Eu espero ter respondido para você. E a respeito de como o coaching ajuda na excelência humana. O coaching, desde a primeira vez que eu tive contato, para mim foi um despertar. Porque o que faz o coaching funcionar tão bem? Porque não são as pessoas que falam o que nós devemos fazer, e sim a nossa descoberta. O coach, ele faz uma pergunta poderosa, que é como nós chamamos, e essa pergunta poderosa, ela vai fazer você pensar, vai refletir e vai partir para a ação. Porque assim, se você tem objetivos, se tem objetivos e metas, e você tem tanta coisa na tua frente para fazer, e não sabe para que rumo seguir, na hora que você vem para o coach, ele vai fazer que você priorize o que é importante na sua vida hoje. O que significa para você excelência humana? Primeiro ponto. Então, se você identificou excelência humana, para mim é ter uma vida em equilíbrio, é poder viajar, é poder estudar, é poder ajudar as pessoas. Depende do teu ponto de vista. Cada pessoa tem um mapa da realidade e cada um escolhe o seu ponto. Qual é a minha excelência? Qual é o meu estado que vai me dar prazer e alegria, que vai me levar à felicidade? No processo de coaching é uma grande descoberta. Você vai, no começo, identificar o estado atual, o que você tem hoje e o que você quer no futuro. Durante ali 10 ou 11 encontros de 1 hora e meia, vai acontecer muitas coisas. E essas coisas são descobertas que você vai descobrir. Tem tarefas que estarão alinhadas com o teu objetivo, de maneira que você consiga atingir o que você quer. E para mim, o coaching é a resposta para a excelência humana, porque você vai se descobrir. Muito obrigado, Nocilene. Por nada. Ô, Dani, eu vou fazer a primeira pergunta para você, eu nem vou fazer as outras. A pergunta é simples, eu creio que a resposta não seja tão simples. A pessoa pediu para não ser identificada. E ela só perguntou assim, ó, o que eu faço para esquecer uma pessoa? Aí tem algumas perguntas, né, que foram feitas. O que eu faço para esquecer o meu ex? O que eu faço para não envolver emocionalmente num relacionamento que não me faz bem? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, para essas pessoas. Em primeiro lugar, quando a pessoa diz o que eu faço para esquecer esse relacionamento, ela já vai estar automaticamente colocando a mente dela para pensar nesse relacionamento. Esse é o primeiro passo. Ela perceber que ela está usando a mente dela e está sentindo esse relacionamento ainda, mesmo que ela queira esquecer. Então, a gente muitas vezes tem que parar e não deixar com que a mente controle a vida, sabe? Pensar no presente, no estado presente. Então, o que ela quer? Ela quer esquecer. O que ela pode fazer para se sentir bem em primeiro lugar? Esse é um ponto que a pessoa deve seguir. Ela fazendo coisas que ela goste, pensando nela em primeiro lugar, eu sei que é difícil, mas ela tendo um planejamento, uma meta, e vivendo o agora, que esse é o ponto-chave da questão. Muitas pessoas pensam muito no passado, no que aconteceu, sentem medo, sentem culpa, como esquecer tudo isso. É bem complicado e a pessoa vai vivendo nesse círculo sem saber como sair disso. Então, o primeiro passo é parar, stop, tá? Vamos começar daqui para frente, o que eu quero da minha vida. Então,
Então, se eu quero esquecer, eu quero alguma coisa. Esse é um ponto. Então, fazer uma ponte para o futuro, mas lembrando que tem que voltar. Volta, visualiza, mas volta. Porque muitas vezes a gente pensa demais, quer coisas demais, e esquece do momento atual. E sendo que esse momento atual que vai ser determinante para as coisas futuras acontecerem. Então, funciona assim. Primeiro, essa pessoa está pensando muito lá no passado. É um ex, passou. Então, ela tem que focar a mente dela para viver o agora e o que ela quer para o futuro. Né? Ela tem que ter uma projeção, uma prospecção daquilo que ela pode obter. Então, primeiro passo, novamente, é ela ter uma autoestima, ela pensar nela em primeiro lugar. A gente coloca muito o nosso amor, o que a gente quer obter, na mão do outro. E esquece de quem somos, o que nos faz bem. Então, assim, isso tudo, quando a gente não está bem emocionalmente ou vivendo muito no passado, deixa um desequilíbrio. E focar no agora é estar presente em si, nesse amor que cada um tem por si. E quando essa pessoa está nesse equilíbrio, nada do externo vai fazer com que ela se desfoque, se descentralize daquilo que ela possui. Então, ela olhar para dentro dela em primeiro lugar. Se alguém vier na vida dela, vai ser para contribuir. Então, assim, eu estou sofrendo, quero arrumar uma outra pessoa, não quero mais sofrer. Primeiro, o que ela quer? Se ela não quer sofrer, o que ela quer? Quem que faz bem? Então, amor é uma palavra que às vezes a gente não observa, né? Eu quero alguém, é posse, mas o que realmente vai me fazer feliz? O amor, ele é bom, ele acrescenta, é um aprendizado, é uma troca. A partir do momento que está fazendo mal ou que a pessoa começa a acessar lembranças, já não funciona. Né? E a programação neurolinguística também ajuda muito aí na forma como cada um se expressa e fala. Eu não quero um relacionamento X. Então, primeiro passo, o que ela quer? Põe no positivo isso, traça uma meta, foca naquilo que ela deseja, lista, principalmente essa lista do que ela quer, ela tem que ver se ela também pode oferecer. E primeiro buscar nela. Agora, se alguns amigos aí quiserem também complementar a minha resposta, sejam bem-vindos também para participar, tá? E espero ter acrescentado um pouquinho aí, colaborado com vocês. Ok, muito obrigado, Dani. Obrigada a vocês. Vera, a Maria Rita, ela quer saber o seguinte: o que fazer quando a demanda, informação ou muita informação, está tudo confuso e eu não consigo definir o foco? Como fazer para definir o foco? Quando tudo está confuso, muita informação e a pessoa não consegue definir o foco, isso significa que a pessoa não consegue se encontrar, ela não enxerga uma saída. Quando está tudo confuso e ela não consegue enxergar nada, como que ela vai definir um foco? E o pior, há um sentimento de urgência normalmente nesse caso. A pessoa tem tantas coisas ali para fazer e ela não sabe o que fazer, ou tantas informações e ela não sabe a melhor informação, ela não consegue separar, ela não consegue priorizar. Então, muito difícil dela conseguir focar alguma coisa. E esse sentimento de urgência que vai crescendo. É como se, por exemplo, a pessoa solicitasse um táxi, vamos colocar assim, ela solicitasse um táxi, e quando ela entrasse no táxi, ela entregasse para o motorista 10 endereços de uma vez só e dissesse, olha, eu quero ir em todos, eu preciso de resolver todos e de uma vez só. O que vai acontecer? O motorista vai devolver aquela lista para ela. E aí vamos imaginar então que ela vai buscar um outro táxi. Podemos comparar esses táxis com as oportunidades da vida. Então, ela busca um outro táxi, vai passar a lista e aquele sentimento de urgência ela não consegue resolver. Então, o que fazer nessa situação? Primeiro, entrar em contato com esse lado que vê tudo confuso. Porque muitas vezes nós fugimos desses nossos sentimentos negativos, das nossas dificuldades, e a solução está ali mesmo, naquela dificuldade. Ela procurar entrar em contato com esse lado, essa dificuldade, e ver como que ela representa isso internamente. Como seria esse caos interno?
Como que é a representação disso? Às vezes ela pode simplesmente não enxergar nada, ou às vezes ela enxerga tudo ao mesmo tempo, ela fica completamente perdida. Seja como for, ela pode fazer o seguinte, pensar o oposto, naquele momento. Então, quando conseguiu perceber ali esse caos interno, pense o oposto. Qual seria o oposto dessa dificuldade? Qual seria o oposto de não conseguir ter esse foco? Então, por exemplo, o oposto seria eu me sentir muito bem numa praia, num lugar assim onde eu estivesse bem tranquila, num lugar onde eu estivesse sem estresse. Então, foca nesse lugar. Entra nesse lugar um pouquinho. Sinta-se nesse lugar. Sinta essa tranquilidade, essa liberdade de ação que há quando você está completamente sem estresse, completamente tranquilo. Aí sim, depois que você conseguiu mudar esse estado interno, é hora de você pegar a lista do que você tem que fazer e começar a colocar prioridades. Porque aí, com certeza, você vai ter uma facilidade maior de enxergar e começar ali a fazer pequenas perguntas. Quando você parar as prioridades, faz ali, pega a primeira e pergunta, o quanto isso é importante para mim? Ou, será que isso realmente está de acordo com as minhas metas? Quais são essas metas? E outra pergunta muito importante, as minhas metas, elas têm a ver comigo, na realidade? Essas minhas metas me inspiram? Porque aí sim, definindo o que estava provocando aquele caos, né, aquelas dificuldades, definindo, colocando no papel e analisar um por um. Com certeza é o primeiro passo para que ela consiga estabelecer prioridades e começar a focar. Então é muito importante mudar o estado interno, porque às vezes nós, assim, no meio da correria, da dificuldade, nós queremos resolver tudo. Precisa parar. E muitas vezes só parar no meio do caos não vai adiantar. Nós precisamos sair dele. E você vai conseguir sair dele se você mudar esse estado interno. Mudou o estado interno, aí sim você vai enxergar aquele caos lá, como se fosse uma outra pessoa. Aí você consegue listar. E tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus clientes aqui em coaching. Imagine se você fosse o vizinho, seu vizinho. Então, você seria o vizinho daquela pessoa que está com a vida um verdadeiro caos. O que você diria para essa pessoa? Ou, imagine que você está chegando na casa desse vizinho e ele está com muita coisa ali para fazer, tumultuado e não consegue focar na vida dele. Como você enxerga essa ação e reação dele? E começar a se analisar assim, do lado de fora. Porque com certeza você vai conseguir enxergar melhor o seu caminho, as suas metas e realmente aquilo que te impulsiona para a vida, realmente aquilo que te dá satisfação em realizar. Muito bom. Eu vou direcionar uma pergunta agora para o nosso querido Marcos. São duas perguntas. Uma é da Thaís. A Thaís ela pergunta assim: eu gostaria de saber em que sentidos pode-se trabalhar o coach em parceria com a psicologia. E o Flávio Tavares, qual é a melhor maneira para divulgar o trabalho, conseguir clientes? Entendeu? Então o Flávio está perguntando isso. Eu tenho umas 3 pessoas que perguntaram algo parecido também. Historicamente, o coaching ele nasceu com uma metodologia bastante rígida. E hoje em dia ainda existem escolas que colocam o coaching como um processo único, exclusivo, né? E que não contempla outros saberes. E o coaching, ele também passou por uma evolução. Na minha escola, nós fizemos essa evolução e nas nossas formações, nós falamos que o coach, cada coach, ele se torna único. Ele se torna um coach do seu jeito e da sua forma. Então, nós não formatamos coaches estáticos lineares e todo mundo do mesmo jeito. Então, isso foi já uma evolução dentro do coaching. No primeiro momento, os coaches se achavam superiores aos psicólogos, mas isso já está caindo por terra. E eu nunca acreditei nesse processo. Na realidade, todo
toda pessoa, quando ela se forma como coach, ela usa todo o seu cabedal de conhecimentos. Então, se a pessoa, por exemplo, ela é psicóloga, ou psicopedagoga, ou um psiquiatra, é importante que ela use as suas experiências também dentro do processo de coaching. E por isso que cada um se torna único. Então, perfeitamente, se você tem um curso de psicologia, você pode se tornar um coach. O que não pode é levar o coaching para dentro da psicologia, né, no processo de psicologia, porque ali você vai ter problemas com o CRP. Mas se você se tornar um coach e usar os teus conhecimentos, tudo que você conhece sobre o ser humano, sobre a mente, tudo isso é válido, extremamente válido. Na realidade, eu estou agora montando um curso, ele vai ser agora, final de agosto, vai ser a primeira turma, que a gente chama de Psychological Coaching e Holo Mentoring. Então, ele é uma formação de coaching, mas somente para psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, psicoterapeutas, né, e o pessoal da rede os profissionais psi. Porque esse pessoal já tem um cabedal enorme, então eu posso já começar o curso de uma forma bastante aprofundada. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de formação de psicólogos em coaching e mentoring. Então, isso aí eu acho que responde a pergunta, e qualquer pessoa pode se tornar um coach, mas também vejo a importância dele usar tudo que ele conhece na vida, suas experiências, né, no processo de coaching em si, tá ok? Então, acho que para a Thaís, essa minha resposta talvez já satisfaça bastante. Agora, a questão de se formar e se inserir no mercado, eu sugiro assim que a pessoa ela procure ver, em primeiro lugar, um nicho de mercado, a quem ele quer atender, que tipo de coaching ele quer fazer. Existem vários tipos de coaching, né? Tem life coaching, professional coaching, financial coaching, né? Tem executive coaching, tem uma série de outros tipos de coaching, coaching de liderança, coaching esportivo, né? E a pessoa ela pode se tornar um coach, usar as experiências de coaching, de um modo geral, e anexar nisso uma expertise. Por exemplo, ele conhece finanças, então ele pode se tornar um coach financeiro, né? Ele conhece marketing, que ele pode se tornar um coach de marketing. E se a pessoa conhece, né, uma determinada expertise, ele pode atuar naquele mercado. Então é ter um mercado, é saber a quem ele quer atender. Agora, o coaching, para a gente se colocar no mercado, isso leva tempo. Isso não é de uma hora para outra. Isso é como qualquer profissão. É como um dentista, como um médico, como uma psicóloga, né? Porque a melhor propaganda é a boca a boca. Então, na medida em que você vai fazendo bom trabalho, aquilo vai se espalhando e você vai começar a ter clientes. Agora, precisa ter um local de atendimento, você precisa ter talvez um blog, a folheteria, um folder, e você prepara essas coisas básicas para começar a atuar. E aí vem um ponto que eu considero importante, é contratar um marqueteiro. E existem hoje em dia pessoas especializadas em dar o suporte de marketing a novos profissionais de coaching. Tem algumas empresas que eu conheço em Porto Alegre a Maria do Carmo. Ela é uma pessoa especialista em fazer com que os coaches se coloquem no mercado. Então, ela ajuda na logomarca, ela ajuda na folheteria, ela ajuda na escolha do nicho de mercado, o potencial da pessoa, o potencial do mercado que ela quer. Então, ela faz um estudo completo e isso ajuda muito também. Porque, às vezes, a pessoa se aventura no coaching sem uma estrutura, mas é preciso ter essa estrutura sim, porque aí a chance de sucesso é muito maior.
Então, se tornar um coach não é assim um oba-oba, vamos ser coaches todo mundo, porque está na moda, porque não é assim. É uma profissão como toda outra qualquer, e você pode se tornar, digamos assim, ter uma boa sobrevivência do coaching, é possível, né? E então as pessoas que escolhem essa profissão são pessoas que no fundo, devem gostar de pessoas, né? Se tornar um coach apenas para ganhar dinheiro não é muito legal, não é uma boa motivação, né? Eu volto aqui na palavra do Armando, que todos nós precisamos beneficiar pessoas. Então, à medida que eu beneficio uma pessoa através do meu trabalho, né, eu também me sinto gratificado, né? E isso gera uma felicidade interna. E um coach precisa entender isso, que as pessoas, no fundo, vão lhe procurar, não por causa de uma meta, também meta, mas as pessoas, antes da meta, elas têm uma busca que a gente chama de busca de felicidade, né? Todas as pessoas, no fundo, querem ser felizes, né? Por isso que elas querem uma meta, né? Mas nem sempre as metas são factíveis, nem sempre você tem certeza que alguma coisa vai dar certo. Então, às vezes, uma pessoa também tem uma meta e não consegue. Então, ela precisa também saber lidar com as suas frustrações, com as suas dificuldades, e não deixar de ser feliz em cima de situações externas. Dei um overview, assim, em cima dessas duas perguntas. Tá ok, Bruno? Tá ok. Muito obrigado, Marcos. Valeu. Tudo bem, Bruno? Sim. Então, Bruno, com relação a essa pergunta, o que eu acho que é legal deixar bem claro é que o coaching é uma ferramenta altamente poderosa e o psicólogo ou as outras áreas clínicas aí, ela pode sim, claro, atuar com essa ferramenta, só que, assim, claro que a sessão vai dizer para ele se aquilo vai valer a pena, porque como nós entendemos o coach hoje, e tem várias linhas que pode até desmentir o que eu vou dizer agora, mas a princípio é atuar do presente para o futuro. Ou seja, o psicólogo hoje, ele busca outros caminhos, ele investiga um pouco mais lá atrás, né? Ele vem buscando coisas que acabaram construindo o desafio que a pessoa está tendo no momento. E se ele encontrar algum momento para aplicar o coach, que conseguir entender que essa ferramenta é muito poderosa para propagar tudo que ele já tem hoje no momento atual, para conseguir melhorar o seu futuro, quer dizer, o que ele vai querer alcançar e da forma, ele vai ser uma forma estratégica, lógica, mais pontual de alcançar isso. Então, é uma ferramenta mais prática. Então, eu gostaria de deixar isso como, se alguém quiser complementar essa linha de raciocínio, porque eu sei que o coaching está crescendo para vários outros segmentos, né, outras linhas, mas assim, no sentido mais prático, que ele busque a partir do que a pessoa já tem de potencial no dia que ele está com ela na sessão, e a partir daí começar a traçar novos rumos com ela, para que ela consiga alcançar e sair até de um desafio maior aí. Então a minha contribuição acho que é nesse sentido, para pontuar que o coach não se misture com outros tipos de terapias, que seja um coach bem aplicado, porque se ele é um pouco misturado, por exemplo, se você não faz uma pergunta positiva, com foco no futuro e na solução, você não aplica coach. Então, quer dizer, fazer perguntas é fácil, agora, pontuar dentro de uma linha de raciocínio de coach é um pouco mais pontual nesse processo e realmente dá resultados muito bons. Eu queria complementar isso aí, porque realmente é o que você falou, é exatamente isso, né? O psicólogo, ele não pode fazer terapia, ou psicoterapia no coaching, isso não pode, né? Então, ele aplica as ferramentas de coaching, mas usa seus conhecimentos, por exemplo, para fazer uma pergunta poderosa. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, o engenheiro, ele não sabe muito do relacionamento humano, da mente humana, então ele não consegue fazer uma pergunta poderosa, vamos supor. E a psicóloga, o psicólogo que já tem o conhecimento, ele já pode fazer isso. Então é bem nesse sentido, exatamente isso que eu estava falando, e acho que nós concordamos em número e grau, né? Ok. Eu gostaria de complementar também, Bruno, que assim, hoje em dia a gente vê isso se expandindo, o coaching se expandindo, muita gente no mercado,
e as pessoas procurarem saber procedência, né, de quem é formado, onde se formou, como tem várias pessoas, às vezes ninguém procura saber que escola, se tem realmente uma formação, não precisa ser psicólogo, isso a gente já sabe, né? E hoje em dia também muitos psicólogos estão buscando essa ferramenta, porque é uma ferramenta moderna, que vai auxiliar aí para fazer uma ponte para o futuro, isso é bom, mas o mais positivo disso são as pessoas realmente procurarem perceber, né, qual escola, tem formação específica, é sério, porque tem muita gente que nem é profissional e usa a palavra coach, só que não sabe nem a ferramenta. Então, pode embananar mais a cabeça aí de quem está procurando resolver e buscar realmente uma solução para os problemas que estão vivendo, né? Se alguém quiser também falar um pouquinho a respeito. Lucilene, eu tenho um texto de perguntas para você aqui. Ai, que maravilha. Manda. Dandera Farias. Tenho 23 anos e estou empreendendo com 2 amigas agrônomas em uma consultoria agropecuária e ambiental no norte do país. Minha dúvida é, como posso controlar minhas finanças nesse início de carreira, visto que não possuo outra renda e ainda não estamos estabilizadas na empresa? O que devo fazer para não me desesperar financeiramente falando? Tá, uau. Essa é da Dandera. Dandera, pode deixar. Da tem Patrícia. Outra? Tem mais aqui. Vai lá. Porque é parecida, então vai dar uma resposta que vai ajudar todos. A Patrícia Coelho. Como podemos conviver com as dificuldades financeiras? Uma quer controlar, a outra está com a dificuldade, né? Sim. Como controlar as dificuldades financeiras ganhando salários baixos e com filhos, para filhos para educar, pagando financiamento, casa própria. E o Vitor, ele pergunta como criar uma administração, o Vitor Oliveira, como criar uma administração financeira doméstica para ele, pessoal, né, para a residência dele, para a casa dele. Então, o Vitor, como criar uma administração familiar, né, financeira, controlar as finanças em casa. A Patrícia, com dificuldades, salários baixos. E a Dandera está querendo já se precaver de alguma coisa dentro da carreira dela, para controlar as finanças dela nesse início de carreira. Ótimo, boas perguntas. Vou começar pela Dandera, que ela é uma empreendedora, está empreendendo. Então, a pergunta que eu faço para você, Dandera, como você organizou a questão financeira da empresa? Que é o primeiro ponto. Às vezes, a gente começa no empreendimento e nós misturamos as contas, a conta pessoal e a conta PJ. Separe isso. Você tem que ter as suas retiradas mensais, estabeleça qual é o fixo que você vai tirar mensalmente e procure viver com esse fixo. Coloque uma coisa na cabeça, você vai ter que fazer alguns apertos só agora no começo, até que a tua empresa comece a gerar o resultado. Porque se vocês fizerem um bom planejamento, se está seguindo todo esse planejamento, é lógico que daqui a pouco a empresa vai dar o resultado que vocês esperam. E a questão toda é, mantenha a conta separada. A sua conta pessoa física não pode ser a mesma conta da pessoa jurídica. E vai ter que ter uma contenção de despesas nesse primeiro momento, né? Você vai ter que abrir mão de algumas atividades que você costumava fazer, talvez viajar muito, estudar muito. Procure priorizar aquilo que é essencial neste momento, por algum tempo. Não pense que isso aí vai ser a vida inteira, que você vai ficar fazendo sacrifícios. O sacrifício é por um tempo. Então você organiza dessa maneira, separe as contas, faça o teu planejamento. Quando for ao supermercado fazer compras, lembre-se de fazer aquela lista do supermercado, porque assim você vai comprar exatamente o que você precisa. Não vai ficar gastando mais do que deve. Contenção de despesa no começo de um negócio é fundamental. Assim você vai conseguir enxergar os resultados. Aí voltando para Patrícia. Patrícia, a situação é crítica no nosso país. Infelizmente, a gente tem aí 60% da população endividada. E pasme, não é porque ganha pouco não, é porque não sabe controlar o dinheiro. Então, primeiro ponto. O que é ganhar muito, o que é ganhar pouco? Os economistas pregam o seguinte, nós devemos viver com 70%
da nossa renda líquida. 30% você deve reservar para assuntos emergentes, para uma poupança, para você fazer coisas bacanas, que é isso que a gente merece, né? Então aí eu te aconselho o seguinte, primeiro vai lá e faça um diagnóstico da tua vida. Quais são as suas contas que estão comprometendo mais o seu salário hoje? Aí você vai ter uma visão geral. Quanto você gasta de escola, quanto você gasta de alimentação, porque são coisas essenciais, não dá para abrir mão disso. Você precisa se alimentar, tem que se vestir, precisa pagar a escola dos filhos. Claro, é muito importante investir na educação. Agora, se o dinheiro não está dando, o que está acontecendo? O que você pode fazer, além de olhar as tuas despesas, reduzir custos, e o seu salário ainda você não dá? O que você pode fazer para aumentar a tua renda? Será que há algum espaço, alguma habilidade que você tem aí, que você ainda não utilizou para fazer alguma coisa em prol de aumentar o rendimento? Essa é uma saída. Não é fácil fazer esse controle quando a gente está nessa fase de financiamento, escola de filhos e outros prazeres da vida que nós merecemos ter. Então, primeiro, eu te aconselho, faça uma revisão total da tua vida hoje. Qual é a situação atual? Quanto você ganha, quanto você gasta? Quanto você pode reduzir de custos, já de imediato? E depois pense em uma maneira de aumentar o teu rendimento. Aí você vai ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais feliz. E o outro ponto aqui é o Vitor, ele quer saber como fazer a administração financeira. Pois é, Vitor, então a sua situação deve ser bem tranquila, que você quer administrar, e isso é muito bom. É um pouco parecido com isso que eu falei da Patrícia. Você primeiro tem que olhar para a tua vida hoje, o teu estado atual, os teus ganhos e gastos. A partir daí, você vai descobrir qual é o teu perfil de investidor. Você é aquele tipo que poderia investir em ações e se sente tranquilo, se sente bem? Então você vai conversar com alguém, com um especialista, e descobrir quais são as ações que estão dando um bom resultado. Você vai separar parte do teu dinheiro e fazer o investimento em bolsa. Se você for uma pessoa de perfil mais arrojado. Se for conservador, você vai ao banco e converse com o gerente e fale o teu objetivo. É de curto, de médio ou de longo prazo? O gerente vai indicar para você um tipo de investimento ideal. Agora, se a administração financeira que você está se referindo é para controlar ganhos e gastos, então a situação é, olha para os seus gastos hoje, o quanto você está gastando em relação ao que você ganha, procure comprometer apenas 70% do seu salário com os seus gastos e os 30% você direciona para investimento. Sendo esse investimento focado em despesas emergenciais, em uma poupança para você se divertir para objetivos específicos, e os outros 10% você pode usar a bel prazer, você pode usar para lazer, você pode fazer doações, que é muito bacana também, de vez em quando a gente ajudar as pessoas que precisam, isso traz prosperidade, como diz aquela máxima, é dando que se recebe. Sim, se a gente der de coração, a gente recebe em dobro. Então, o meu conselho é esse para vocês. Obrigada, Bruno. Maravilha. O Bruno, eu sei que também você tem uma expertise nessa área. Você quer falar alguma coisa rapidinho? Eu quero complementar, na verdade, né, a magnífica, né, explanação que a Nocilene fez a respeito da questão do dinheiro, né? E hoje, né, por que se fala muito de empreendedorismo, né? Primeiro que o Anthony Robbins, né, ele fala muito do conceito de agregar valor, né? Claro, você fazer uma boa administração financeira vai ajudar nesse momento de dificuldade. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, né? Até nós que somos empreendedores, podemos, de repente, um projeto não dá certo e as finanças, né, de repente pioram um pouco. Então, nós, né, ou se você já conhece, trabalha com empreendedorismo, enfim, mas geralmente em qualquer carreira, seja você tendo um emprego fixo ou empreendendo um projeto, nós corremos alguns riscos, né? E de repente você estava contando com aquela renda e acontece alguma coisa, né? Imprevista, né? Porque no universo nós não temos controle de nada, né? Então
pode acontecer alguma coisa que mude os planos, né? Mas, na verdade, o universo está abençoando, né? O universo está querendo trazer alguma coisa nova, né? Então, para complementar isso, né, também o Tom Harvey Eker, no livro dos Segredos da Mente Milionária, ele fala também, né, da questão de que as pessoas que elas conseguem ter um alto grau de sucesso financeiro, elas gostam de se mostrar, né? Elas gostam de vendas, elas gostam de autopromoção, não no sentido que você vai precisar começar a pegar e vender produtos, mas assim, quando você se dispõe, como a Luciane falou, de ajudar outras pessoas, de você se doar, você está trabalhando aí, né? A gente falando de lei do charme, né? Uma lei de que você se coloca a serviço da humanidade, né? Então você está expandindo o seu potencial. E quanto mais pessoas você ajudar, maior vai ser os seus rendimentos. Então, no seu caso aí, você que de repente está num emprego que você não gosta tanto, está numa situação financeira difícil, comece a pensar em formas de agregar valor para as pessoas, né? Porque no mundo as pessoas têm problemas, né? Hoje o mais comum, as pessoas precisam ganhar dinheiro, as pessoas precisam perder peso, uma pessoa precisa ir para a academia, né? Outra pessoa precisa... Enfim, existem milhões de necessidades para serem supridas. Né? Então, quando você se coloca aí, né, a serviço da humanidade, você começa a empreender. Né? Então, é interessante você empreender algum projeto, alguma coisa que você goste de fazer, né? Pensar nas suas habilidades, o que você gosta, porque você conseguindo ajudar muitas pessoas, né? É a questão do pensar grande, né? Não se limite aos seus próprios rendimentos. Pense grande, pense em aumentar. Né? Por que não querer ser milionário, sim? Né? Porque existe uma crença, né, de que as pessoas que têm dinheiro são más, de que elas tomam dinheiro. Isso não é verdade. Né? Se for comprovar em pesquisas, 98% das pessoas de sucesso são extremamente honestas. Né? Eu falo que, na verdade, 100%. Né? Eu digo que 98% das pessoas, dos milionários, são honestos. Então, quanto mais você pensar em você agregar valor, em ajudar outras pessoas, né, em melhorar suas habilidades, maior tende a ser os seus rendimentos. Então, você vai aí ativar o seu potencial e você vai atrair oportunidades. Né? Como é que eu vou dizer? Não se espante se começar a surgir oportunidades, realmente, que o dinheiro vai vir mais fácil. Né? Existe o lado mais matemático das finanças, mas também tem um lado energético, que você consegue atrair com mais facilidade, fazer as coisas acontecer. Parece que vem mais fácil, né? A partir do ponto em que você se coloca a doar. E, claro, se você doa, você também, na verdade, você também recebe de volta. Maravilha. Para fechar agora essa nossa série de perguntas com chave de ouro, eu vou chamar ela, que é Master Coach, trainer em PNL, especialista em liderança e empoderamento de equipe, apresentadora de TV, Simone Garcia. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Bruno. É um prazer enorme. Maravilha. A gente teve um pequeno problema técnico, né, Simone? Isso. E eu acho que a minha câmera continua sem aparecer. Estão me ouvindo? Não, e falando em... Você teve um momento agora de adversidade, né? Uhum. E a gente conversava esses dias a respeito disso. A Janaína, ela faz uma pergunta relacionada a isso. Dá para conciliar, tipo, ela faz a pergunta assim, como lidar com as adversidades externas e manter felicidade simultaneamente? É possível? É possível. Olha a pergunta, bem propícia para esse meu momento. Quando você lida com a adversidade, você precisa entender quais são os seus momentos atuais e aquilo que você vai colocar no seu modelo mental. Qual é o lixo que você coloca dentro da sua mente? Por exemplo, agora nesse momento, nesse hangout que eu passei por isso, eu pude contar com super recursos, apoio dos palestrantes, o apoio do Armando em criar novas contas, nova conta do Gmail, criar recursos de acesso para você aproveitar. Eu aproveitar meios, 30 minutos que restam do nosso Hangout
E terminar, encerrar a palestra nesse momento, é um momento de felicidade. É um momento que te leva a refletir que pode não ter dado certo por uma fase, por uma etapa, mas no final tudo dá certo. E aí você busca esta felicidade, você busca esse momento top para considerar quantos amigos você tem, o carinho das pessoas enviando mensagens pelo Face, o carinho dos nossos colegas, palestrantes, me dando apoio para arrumar a conta. Isso é momento de felicidade. E estar aqui é uma felicidade. Você começa a falar, puxa, aconteceu uma adversidade e o que eu trago de aprendizado com esta adversidade? E eu costumo falar que aconteça o que acontecer, continue respirando e continue em movimento. E peça ajuda. Pedir ajuda, ter com quem você pode contar, isso te traz para esses momentos, para saber lidar com essas adversidades e encontrar o seu caminho de felicidade. É isso. Maravilha. Muito obrigado, Simone, pela sua participação. Ô Vera, o Jorge Tavares, ele pergunta o seguinte: como que eu posso sair da estagnação e enfrentar as dificuldades na carreira e na vida? Pode responder essa pergunta? Para sair da estagnação e ir além das dificuldades, não é isso? Olha, Isso. em primeiro lugar, todo efeito tem uma causa. Portanto, essa estagnação, a causa dela não está no presente. Com certeza, as suas raízes, elas foram plantadas em algum momento do passado, que você, por alguma necessidade emocional ligada ao medo, você precisou se proteger, ou talvez não acreditava naquele momento que era capaz, e essa proteção naquele instante foi muito bom, foi muito boa. No entanto, hoje, como que você lida com esse medo? Hoje, dentro dessa estagnação, das dificuldades, seja na carreira, seja na vida, como que você lida com isso? Nós já estamos no Essencial Coaching com 216 turmas de curso de oratório, turmas abertas. E é interessante como as pessoas, várias delas que nos procuram, têm grande conhecimento da área que vão falar ou que vão dirigir uma reunião, fazer uma apresentação, tem grande conhecimento. No entanto, na hora de falar, elas paralisam. E o que paralisa? É o medo, é o medo. Então, a pessoa que se sente estagnada, seja na carreira ou de alguma maneira na própria vida, começar a se questionar, né? O que está acontecendo no momento que está me deixando assim estagnado ou estagnado, que está me deixando com medo. Por quê? É necessário ter os recursos? Com certeza. Então, se a sua carreira está estagnada, busque o conhecimento, aquele conhecimento que te desperta algo a mais, aquele conhecimento que te desperte alguma paixão. Então, busque o conhecimento e depois desse conhecimento, acredite em você. As pessoas no curso, às vezes elas dizem assim, mas é tão difícil. E eu sempre brinco, difícil para mim é prédio, né, um prédio de apartamentos ou um prédio de empresas. Isso é difícil. Por quê? Porque quando a pessoa diz para ela mesma é difícil, por mais que ela tenha conhecimento, ela não vai conseguir. Então, imagine, você talvez que já tenha feito alguma apresentação. Eu pergunto, antes dessa apresentação, o que você pensou? Você pensou, nossa, vai ser ótima essa apresentação, vai ser ótima essa reunião, vai ser um show, tenho certeza que as pessoas vão gostar, eu tenho certeza que eu vou conseguir passar o meu conhecimento. Ou você pensou, ah, não, de novo, por que eu fui aceitar isso? Ah, isso não é para mim, ah, eu não quero mais saber disso, falar em público ou dirigir reuniões, não, eu não quero falar. Então, a maneira como você se preparou emocionalmente, com certeza vai ser de acordo com o resultado. Então, se você se preparou bem, o resultado vai ser bom, porque, afinal de contas, você já tem o conhecimento.
Então é isso. Em primeiro lugar, adquira o conhecimento que você acredita que tem a ver com o seu sonho. E sonhe mesmo. Mas depois, acredite em você. Acredite no seu potencial. Se você não conseguir ainda acreditar completamente, busque uma ajuda profissional. O coaching, por exemplo, vai te ajudar bastante. Um curso vai te ajudar bastante. Participe da minha palestra, eu vou falar sobre a motivação, como se motivar mais para conquistar os seus objetivos, como conseguir acabar com essas limitações, com esses bloqueios que às vezes nos afastam dos nossos sonhos. Então é isso, sonhe e depois acredite no seu sonho. Maravilha. Eu vou fazer uma última pergunta para o Armando, é uma pergunta dentro da área dele, dentro da área de expertise dele, e eu vou pedir para ele falar um pouquinho a respeito disso. É algo que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. A gente estuda muito sobre o princípio, a Lei 80-20, o princípio de Pareto, algumas coisas da administração do tempo, da produtividade. E tem uma pergunta aqui, a pessoa pergunta o seguinte, Armando, administrar o tempo e ser produtivo é a mesma coisa? Bruno, na minha visão, nos meus estudos, né, eu vivo diariamente aí com alguns empresários, acontece também aquilo que eu falo sempre, né, de viver a prática. Eu gosto de ler, claro que todos nós que somos coaches, palestrantes, buscamos sempre aí os melhores livros, né, eu vi o Bruno Marx citando aí o Tony Robbins, e assim, é normal isso aí, mas eu vivo a prática, eu vivo o dia a dia. E o que acontece na maioria das vezes? Eu conheço vários empresários que dizem administrar o tempo, tem a agenda lotada. Por isso que eu digo, só administrar o tempo na agenda não adianta. Então, a administração do tempo, ela não é igual à produtividade. Tem pessoas que administram muito bem o seu tempo. Exemplo disso também são os médicos. Eles administram o tempo de uma forma fantástica, atrasando, claro, quase sempre as consultas. Mas eles têm lá tudo na agenda. Isso não quer dizer que eles produzem. Por quê? Porque produtividade tem a ver também com o quê? Com satisfação do cliente, ou com dinheiro no bolso. Então, produtividade é quando realmente você transforma a sua agenda em dinheiro. Isso é produtividade. A gente tem um grande problema no Brasil, Bruno. O que acontece? Em Detroit, se não me falha a memória, em Detroit, nos Estados Unidos, as indústrias fecharam e existe mão de obra qualificada sobrando. Em compensação, no Brasil, as indústrias precisam de mão de obra qualificada, mas falta. Leve em conta que a produtividade é baixa comparada em horas-trabalho. Então, toda a produtividade ela é baseada assim, na sua hora-trabalho. Você pode ter uma agenda maravilhosa, uma agenda super organizada. Se você não botar para fazer, você pode fazer 10 reuniões num dia, 5 reuniões. Se você não transformar aquilo ali num negócio sério e botar para fazer, com certeza a sua produtividade vai ser zero. Então, na minha opinião, naquilo que eu vivo com os empresários, produtividade é bem diferente da administração do tempo. Aproveitando que você está aí, vou pedir para você fazer suas considerações finais. Vamos lá. Eu quero agradecer ao Bruno mais uma vez. É uma honra, né, estar ao lado de outros palestrantes do CONAEX. Em especial, agradecer ao Bruno. Agradecer ao Marcos Wunderlich, qual é o nome do Marcos. Eu agradeço a todos os outros palestrantes que participaram com a gente aqui. Agradeço o Marcos porque o Marcos é o meu mestre coach, é uma pessoa que eu tenho grande apreço, grande consideração, é uma pessoa que toda vez que eu preciso de um bate-papo, preciso ser chicoteado, com certeza eu ligo para o Marcos, a gente troca informações, um bate-papo no Face, um bate-papo por e-mail. Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado, Bruno. Maravilha. Vou pedir para o Bruno, fala um pouquinho do tema da sua palestra, creio que é muito pertinente. Eu já vi uma palestra sua a respeito desse tema, como utilizar as leis do universo a meu favor. Se você puder tecer um comentário aí, já fazer suas considerações finais, beleza? Já para aproveitar, né, já puxar o gancho aí, né, já vou falar o que é exatamente as leis universais. O universo, ele é regido por um conjunto de leis, né, então tudo funciona no universo harmonicamente, né? Então, quanto mais você seguir essas leis,
mais êxito você vai conseguir ter na sua vida, né? Como eu falo, como você sabe, o processo de crescimento pessoal, ele é feito em degraus, né? Você sobe degrau por degrau. E quando nós trabalhamos com essas leis do universo, é como você pegar realmente a sua casa, que atualmente pode estar um pouco bagunçada, e limpar isso do ponto de vista energético, até mesmo espiritual, né? E você vai limpar realmente esse ambiente para que novas coisas entrem, né? Uma lei que é muito conhecida, né, é a lei da atração. Para você que já assistiu O Segredo, já assistiu filmes que falam sobre isso, tudo que você pensa, você atrai. Né? Mas nessa minha palestra eu vou entrar um pouco bem mais a fundo sobre isso. Né? Nessa palestra você vai aprender exatamente como que você faz para você atrair a riqueza, para você atrair a prosperidade e principalmente você ter equilíbrio emocional, você conseguir aproveitar a sua vida em todas as áreas. Né? Então, quanto mais você aprender a utilizar essas leis, você vai ter resultados excepcionais na sua vida, você vai conseguir atingir uma excelência de resultados quando você se harmoniza com essas leis. Né? E nós temos também a lei do vácuo, né? que basicamente ela fala o seguinte: para que as coisas novas possam entrar, você tem que se desapegar das antigas coisas, das antigas crenças. Né? Então, basicamente, né, eu vou explicar 7 leis universais, né, de extrema importância, 7 leis grandiosas que regem o universo e como que você utiliza elas a seu favor. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Marcos, vou pedir para você fazer suas considerações finais e só tecer um comentário rapidinho numa pergunta da Marli a respeito de escolas de coaching. Ela tem muitas, né, no mercado aí. Como escolher uma que seja conceituada? Como definir a melhor? Tá, ok. A Marli Arruda, ela é de São Paulo, ela é minha aluna. Ela se formou em coaching no Instituto Olos. Então, o Instituto Olos é a melhor escola. Eu assino embaixo, Marcos. Não é não. Eu gostaria de falar o seguinte, que todas as escolas são boas, só que uma é diferente da outra, e cada uma atende um determinado segmento de público. Né? Por exemplo, existem escolas cuja visão ela é mais mecanicista, tecnicista, então ela atende coaches ou forma coaches que vão trabalhar dentro de empresas, dentro de organizações. Existem escolas com visão mais sistêmica, então elas já são um certo avanço no processo de coaching. E cada pessoa ela deve escolher a escola que condiz com o seu tempo e espaço, com o seu grau de evolução. Eu trabalho dentro de uma linha humanista, dentro de uma visão holossistêmica, com referenciais próprios. Nós criamos uma metodologia própria totalmente diferenciada e que atende o público que realmente quer fazer um trabalho profundo de coaching junto às pessoas. Não há uma regra geral. Quando eu ministro meus cursos, as pessoas dizem, olha, eu escolhi a tua escola porque ela tem essa linha. Né? Assim como outras pessoas não gostam muito da minha linha e vão para outras escolas. Então essas escolas elas devem ser pesquisadas por cada pessoa e ela deve procurar aquela escola que realmente lhe condiga com o seu coração, com o seu nível de evolução. Muitas vezes, algumas pessoas não estão preparadas para trabalhar num nível mais profundo. Então, elas não é a escola adequada para eles. A minha escola atinge um número menor de pessoas, porque ela é mais boutique. Ela não é varejo. Então, as pessoas que já estão num processo de evolução, de trabalho, querem entrar nesse processo, a minha escola é bastante indicada. Agora, como mensagem final, eu agradeço a todos, prazer estar aqui. Eu gostaria de dizer uma coisa assim, importante no processo de coaching. Quando nós fazemos coaching, é importante compreender as pessoas.
Né? Um coach, ele não pode projetar suas coisas na pessoa, ele não vai querer mudar as pessoas, ele precisa compreender as pessoas. Então, essa compreensão, ela gera acolhimento. Então, o importante é esse acolhimento das pessoas. E a compreensão das pessoas, ela passa por vários pontos, mas um deles é importante. O mais importante de todos é que cada pessoa, ela quer ser feliz. Tudo que uma pessoa faz no mundo, todas as decisões que ela toma, é em busca de felicidade. Por exemplo, algumas pessoas querem casar para serem felizes e outras querem descasar para serem felizes. Não é? Então, isso é sempre uma busca. O tipo de escola que você cursou, o tipo de curso, as escolhas que você faz no dia a dia, sempre por trás tem essa busca de felicidade. Ou então de bem-estar. Então, existem dois tipos de bem-estar ou felicidade. Um bem-estar que a gente coloca fora da gente, quando tiver uma meta, quando eu atingir alguma coisa, quando eu for rico, quando for próspero, aí eu vou ser feliz. É uma felicidade condicionada, criada pelas pessoas. E ela é um tanto perigosa, porque se a pessoa alcançar aquilo, aquilo também vai acabar, aquilo vai terminar, porque tudo é impermanente, aí a pessoa está infeliz de novo. Então as pessoas vivem picos de felicidade. Ela é feliz um tempo, depois ela é infeliz, e assim vai. Né? Então essa felicidade externa provoca isso. Mas a felicidade interna, ela é permanente. Né? Existe então essa felicidade do coração, a felicidade da vida. E independente de qualquer situação externa, eu posso ser feliz no agora, não importa o que está acontecendo. Então, o cultivo das duas felicidades eu vejo como importante. Trabalhar a felicidade externa no coaching, sim, mas também a interna. E muitas escolas, elas esquecem muitas vezes da felicidade interna, só trabalham as coisas externas. E às vezes a pessoa, ela se frustra por não conseguir alguma coisa externa, porque a vida é probabilística, você não tem certeza, você não sabe. Não é? Então, nós temos que ter um cuidado para que o coaching ele não se torne uma prisão sofisticada para as pessoas. Né? Então, essa compreensão do coaching, né, ela é muito importante para que se trabalhe as duas, que não se vincule a felicidade externa à felicidade geral. A felicidade, no fundo, é sempre do coração. E é só vivida no aqui e agora. Nunca no futuro, nunca no passado. Então, essa é a minha mensagem final para vocês. Muito obrigado para todos, então. Maravilha. Eu que agradeço, Marcos, sua presença. Uma outra pessoa aqui, fantástica, Nocilene, apresentadora. Ô, Nocilene, fala pra gente onde a gente encontra o seu programa, em que canal, em que site a gente pode te encontrar, o pessoal que está assistindo a gente, o seu programa Hora do Coach, e as suas considerações finais, por gentileza. Ok, obrigada, Bruno. O programa Hora do Coach, ele é ao vivo todas as quartas-feiras, às 9 da manhã. Você vai acessar tvgeraçãoz.com.br às 9 da manhã, e eu tenho lá sempre dois convidados, dois entrevistados que vão falar de vários temas. Pode ser de coaching, pode ser da profissão, do desenvolvimento de competência, de suas estratégias de vida, de qualquer maneira está levando informação para você. Eu vou adorar receber uma pergunta sua, uma ideia, uma sugestão de pauta, será muito legal, porque o programa é seu, não é meu, ele é nosso. E eu fico muito feliz, Bruno, de estar aqui com esse grupo. Parabéns para você por estar trazendo esse tema de excelência humana. O que é a excelência humana? Cada um tem a sua maneira de interpretar a excelência. Tem pessoas que têm uma vida extremamente simples e eles têm uma vida de excelência. Eles são felizes como são. Outros têm uma vida tremendamente sofisticada e não acham que atingiram ainda a excelência. Como o Marcos acabou de falar, a questão da felicidade, aquilo que está dentro, aquilo que está fora. A minha recomendação é que você olhe um pouco mais para dentro, que preste atenção nos seus pensamentos, porque dos pensamentos vão nascer a comunicação. E aí, que comunicação é essa que você tem hoje? É a que eu não quero ou a que eu quero? Porque o nosso cérebro, ele aceita o que nós mandamos. Se você está mandando,
eu não quero ficar sem dinheiro, provavelmente você vai ficar sem dinheiro, porque ele entende que você não quer. Então pense positivo, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter uma vida de excelência, eu posso ser feliz agora. Muito obrigado, Nacilene. Roberto, suas considerações finais, fala aí por que Doctor. Então, isso foi uma estratégia que surgiu. As pessoas, elas acabam associando um pseudônimo muito mais rápido que o próprio nome da gente, né? E é uma estratégia profissional, só para ser bem mais lembrado. A ideia é bem essa. Ah, legal. Bruno, eu quero agradecer a todos aí pela participação, foi uma coisa muito legal, enriquecedora. Nossa, aprendi muito. Em especial aí, eu acho que essa coisa é uma sinergia muito forte quando todos têm um propósito em comum. Quer dizer, buscar a excelência não, é causar a excelência nas pessoas. Quer dizer, tentar de alguma forma contribuir com isso. Então, eu acho que, para finalizar, eu complementando o que todos disseram, busque encontrar o que você tem que ser em sua vida, não o que você vai ter na sua vida, vai conquistar. Busque ser melhor, ser uma pessoa um pouco melhor, uma pessoa um pouco mais avançada em todos os conceitos, em critérios de conceitos sociais, busque ser mais, ser melhor. E acho que é um grande caminho para poder encontrar todos os outros links para ter sucesso na vida. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até um próximo encontro. Bruno, muito obrigado, gente. Um grande abraço, gente. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Roberto. Vera Venâncio, suas considerações finais, por gentileza. Ok, Bruno, eu quero dizer assim, que foi super enriquecedor estar aqui com vocês e que eu tenho certeza que acrescentou bastante para quem está ouvindo. Então, valeu, Bruno, muito bom participar aqui com todos, eu agradeço a todo mundo. Um grande abraço. Daniela, Estela. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, adorei todos os palestrantes aí, todos os envolvidos no CONAEX. Parabéns, Bruno. Obrigada a todos que estão assistindo aqui. E esse tema, relacionamento, como seduzir, eu acho que é um tema atraente e que muitos ainda não conseguem desenvolver por ter a limitação, crença, é algo a ser trabalhado. Uma dica aí, né, para você que quer seduzir, em primeiro lugar, é o amor próprio. Eu acho que quando a gente está transbordando o amor, a gente consegue chegar no foco que é seduzir alguém, tá? Em primeiro lugar, o amor próprio. Segundo, ter uma meta estabelecida, mas voltar para o agora. Um beijo e boa noite para vocês. Muito obrigado, Dani. Espero que a gente possa ter respondido as suas perguntas. Um beijo no coração e até o próximo Hangout. Tchau, tchau. Até mais.